Muito bom dia a todos, eu saúdo a você com a paz de Cristo. É uma alegria mais uma vez estarmos juntos. Você me conhece, meu nome é Valdir, eu sou um discípulo de Jesus e nesta quarta-feira mais uma vez chego até você para falarmos um pouco mais da palavra de Deus que tanto tem nos orientado, tanto tem nos edificado, tanto tem nos ajudado. E agora, é claro, hoje, dia 23 de dezembro, antevéspera de Natal. Estamos a uma semana do final de 2020, um ano assim complicado, um ano cheio de imprevistos, né? Onde tivemos que nos recriar na realidade, nos reinventar muitas vezes. Então hoje eu venho mais uma vez com a palavra do Senhor, é a nossa penúltima mensagem do ano, e eu convido você a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 14 a 18. Efésios 5, 14 a 18, que será a base da nossa mensagem de hoje. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Você sabe que eu conheço pessoas muito esforçadas naquilo em que elas lutam, para elas é algo importante, elas lutam, elas se esforçam, e elas muitas vezes são admiradas. O problema é o motivo da luta dessas pessoas. Às vezes, luta por dinheiro, luta por prestígio, luta por poder, luta por bens materiais e acabam gastando toda a energia delas, né, em coisas como essa. Da mesma maneira que Jesus gritou para Lázaro, lá em João capítulo 11, Lázaro, vem para fora. Na realidade, Jesus está gritando para todo aquele que ainda não aceitou o Evangelho, daqueles que não vivem seguindo seus passos, venha para fora, saia do mundo dos mortos e venha para o mundo dos vivos. Por isso que o texto que nós acabamos de ler diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Quem são os mortos? Os mortos são as pessoas que não encontraram ainda um motivo maior para se viver nesse mundo. Os mortos são as pessoas que olham este mundo e pensam que vão viver aqui e é só aqui. Não pensam no mundo por vir, não pensam que aqui é apenas uma preparação para a verdadeira vida que Jesus diz muitas vezes no Evangelho. Então, nós somos, eu e você, todos nós, somos chamados para, assim, um novo motivo, uma nova maneira de viver, uma nova razão para viver. Então, ele diz: por isso vocês são chamados para andar prudentemente. Né? O texto diz: por essa razão, ande prudentemente. Então, precisamos nos avaliar. Eu e você. Especialmente nós que temos Jesus como Senhor de nossas vidas, nós que um dia declaramos que Jesus mandaria em nós, seria Senhor, cuidaria de nós também. Nós sempre precisamos estar observando o nosso andar. Aonde nossos pés estão indo? Aonde as nossas decisões estão assim, nos levando? E uma pergunta que todos nós precisamos todos os dias fazer é: em Jesus, se Jesus tivesse assim, seguindo os meus passos, ele faria o mesmo que eu? Nos passos de Jesus, é correto essa minha maneira de viver, essa minha busca, esses valores que eu tenho hoje? É sair do automático, é não seguir a multidão, mas olhar para Jesus, vigiar nossos passos e ver se o nosso comportamento, se os nossos valores, se as nossas decisões são decisões que Jesus, nosso mestre, vivendo aqui, ele também tomaria. Então ele diz: vede prudentemente como andais, não como os mortos, como aqueles que acham que esse mundo é tudo que resta. E ele diz depois:
procurando conhecer qual a vontade do Senhor. Procurando conhecer qual é a vontade de Deus na minha vida. No mundo onde os valores estão invertidos, onde o mal é representado como algo bom, onde nas novelas e nos desenhos não existe mais o bandido e o mocinho, porque depende, tudo é aceitável, tudo é relativo, existe uma verdade absoluta, uma verdade que começou quando Deus nos criou, que é a verdade encontrada na palavra de Deus. Então não precisamos viver como os insensatos, os tolos, sabe? O texto diz. Quem é o tolo? O tolo é aquele que pensa que a sua vida se limita aos 70, 80, 90, no máximo 100 anos que viverá nesse mundo. Não, esse é o tolo. Assim, viver como sábio e não como tolo exige conhecimento da vontade do Senhor. E você pode procurar a vontade do Senhor. Às vezes você pode procurar a vontade do Senhor nas suas emoções. Às vezes você pode procurar em líderes religiosos. Ou você pode encontrar a vontade do Senhor indo à palavra dele e por si próprio, no máximo, talvez contando com a ajuda de um discípulo de Jesus que pode, claro, ajudar. Mas cada um é chamado para conhecer qual é a vontade do Senhor na sua vida. Conhecer a vontade do Senhor é muito mais do que uma leitura rápida nas Escrituras Sagradas. É muito mais do que pegar a Bíblia de vez em quando. É muito mais do que pegar a Bíblia somente quando vai, às vezes, participar de uma reunião, de um culto. Conhecer a vontade do Senhor é todos os dias. Tirar tempo qualificado, tirar tempo de qualidade, passando, olhando a maneira que Jesus vivia, olhando os ensinamentos de Jesus, olhando a maneira como os seguidores de Deus viveram no passado, olhando os ensinamentos do Senhor e a partir desses ensinamentos começar a aplicar na vida. Há decisões a tomar e nem todas elas estão escritas exatamente como nós queremos na palavra de Deus. Às vezes as pessoas querem que todas as decisões, todas as atitudes, uma por uma, a palavra de Deus diga é certo ou é errado. E a Bíblia não é assim. A Bíblia exige sim mandamentos, certo ou errado, mas a Bíblia tem muitos princípios e através desses princípios nós podemos tomar as nossas decisões. Por exemplo, acho que você que tem me acompanhado já sabe como eu utilizo 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. Abstenham-se de toda forma do mal. Esse é um texto, um princípio, não é um mandamento, é um princípio. E esse princípio me ajuda a cair fora. Qualquer coisa que tem uma forma de mal, que vai me levar a mentir, que vai me levar a agir desonestamente, que vai me levar a prejudicar o próximo, que vai me levar a, através da minha pergunta, Jesus faria isso no meu lugar? Eu tomo a decisão de não praticar. Então, é conhecer a vontade de Deus. Procurar e conhecer qual é a vontade de Deus. E finalmente o texto diz, devemos, todos nós, que um dia confessamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, recebemos o Espírito Santo, você sabe que há uma diferença. Existem pessoas que até têm o Espírito Santo, mas não vivem permitindo que o Espírito Santo haja nas suas vidas. Tem aquelas que estão quase, inclusive, perdendo o Espírito Santo pela vida que vivem. Mas a Bíblia fala para nós nos encher do Espírito Santo. Nem todos são cheios do Espírito Santo. Alguns, muitas vezes, têm o Espírito Santo, mas ao não permitir que o Espírito Santo haja na sua vida, ao não ir na palavra de Deus, buscar a vontade do Senhor e depois orar pedindo a Deus para que possa aplicar aquela vontade, deixam de ser cheios do Espírito Santo. Então a embriaguez, ele diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Algumas traduções dizem no qual há devassidão. O vinho aqui representa qualquer coisa que tenta tirar o nosso foco de Deus, o nosso foco de Jesus, o nosso foco da verdade encontrada no Evangelho e na palavra de Deus. Pode ser vinho, sim, mas pode ser lazer, pode ser dinheiro, pode ser mamon,
Pode ser assim, qualquer coisa que nós valorizamos e tira assim o nosso foco de Deus. Então ele diz: não vos embriagueis com vinho, com aquilo que tira o nosso foco, mas enchei-vos do Espírito. Uma pessoa que é controlada pelo Espírito Santo pergunta, em primeiro lugar, se Jesus faria aquilo. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela cada vez menos é encantada com esse mundo sem Deus, os valores do mundo, bens materiais, riquezas, tudo isso perde a importância. Perde a importância. O que ganha importância são os valores divinos, são os valores espirituais, é seu desejo de ir para o céu. Ela sabe que viverá nessa terra, talvez até os 80, 90, 100 anos, mas ela não fixa assim os seus alicerces, ela não fixa a sua morada nessa terra, mas é apenas um preparo para a verdadeira morada lá no céu. Quando a pessoa ela tem o Espírito Santo de Deus e ela é cheia do Espírito, ela olha a palavra de Deus e quanto mais ela conhece a palavra de Deus e quanto mais ela conhece a vida de Jesus, mais ela sabe que existem áreas da sua vida que precisam ser melhoradas. O seu linguajar, a sua maneira de se comportar, os seus valores, aquilo em que ela está investindo tempo, investindo dinheiro, investindo assim muitas vezes energia, tudo muda. Tudo muda. Ela deixa de nivelar por baixo. Ela deixa de usar aquela conversa fiada que às vezes, infelizmente, algumas pessoas usam. Ah, somos todos pecadores mesmo, não tem problema nenhum. Não. Uma pessoa que é habitada pelo Espírito Santo de Deus, uma pessoa que é não somente habitada, mas cheia do Espírito Santo de Deus, ela deseja tanto produzir na sua vida o fruto do Espírito, lá de Gálatas 5, 22. Amor, alegria, paz, paciência, mansidão, domínio próprio. Tudo isso ela deseja na sua vida e por isso ela está sempre orando a Deus, pedindo para ser cada vez mais parecida com seu Mestre Jesus. Assim, por querer ser como Jesus, uma pessoa que anda nos passos de Jesus, o andar do nosso tema de hoje é o andar do discípulo de Jesus, é uma pessoa que ela quer sempre que o Espírito Santo tenha liberdade na sua vida para transformá-la, para que o Valdir, se eu quero ser de Jesus, eu quero ser cada vez menos Valdir, eu quero ser cada vez mais, ter cada vez mais as características de Jesus através da minha maneira de agir, como João Batista uma vez disse, convém que Jesus cresça e que eu diminua. Mesma coisa a gente. O discípulo de Jesus quer que o seu Senhor, através do Espírito Santo, tenha o controle total sobre a sua vida. De que maneira o seguidor de Jesus pode andar como sábio e não como tolo? Como vivo e não como morto? Como alguém acordado e não alguém dormindo? A palavra responde, nós vimos hoje. Primeiro, andando prudentemente. Vigilante, sempre vigiando, sempre observando, sempre assim, mas para ser vigilante ele tem que ter um parâmetro, e o parâmetro não é a sociedade, o parâmetro não são as pessoas, o parâmetro não é nem a religião, o parâmetro é conhecer a vontade do Senhor através da palavra de Deus, conhecer o estilo de vida de Jesus, conhecer os valores de Jesus. Então, ao conhecer, ela compara com a sua maneira de viver. E aquilo que não orna com o discípulo de Jesus, aquilo que não torna atraente a sua vida para ser um discípulo de Jesus, ela joga fora. E ela vai permitir que o Espírito Santo controle a sua vida. Esta é a maneira de viver de um discípulo de Jesus. O andar do discípulo do Mestre. Ele é prudente, ele é sábio, ele está acordado, e ao estar acordado, ele está buscando todos os dias, mais e mais, conhecer a vontade de Deus para a sua vida e depois aplicar esta vontade de maneira prática. Que nesta quarta-feira possamos pensar, não importa a maneira como vivemos em 2020, temos sempre mais uma chance. E Deus quer que nos tornar cada vez mais parecidos com seu Filho Jesus. Nos tornar discípulos dele.
E se já somos discípulos, nos tornar mais e mais parecidos assim com o Mestre. E que esse seja o nosso desejo. Se entrarmos em 2021, que esse seja o nosso desejo. Andar como discípulo de Jesus, prudente, sábio e acordado para as verdades espirituais, para a verdade absoluta que é encontrada na palavra de Deus. Se você quer ter essa mensagem por escrita, pode entrar lá no portal igrejadecristo.net e lá você encontrará essa mensagem. Estamos em época de Natal. Em época de Natal, o mundo inteiro pensa em Jesus. E eu penso que todos nós que já pensamos em Jesus, não somente em dezembro, nós pensamos em Jesus, janeiro, fevereiro, março, abril, o ano inteiro, todos os dias, de maneira especial quando nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor no domingo, nós lembramos da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Mas na época em que o mundo inteiro está, assim, de alguma maneira pensando em Jesus, eu quero convidar você a pensar também em Jesus. Ele veio, sim, nasceu assim de Maria, esteve assim numa manjedoura, ele foi um bebê, assim, uma criança. E quando nós pensamos em Jesus menino, devemos pensar que ele nos amou de tal maneira que não apenas estava disposto a morrer na cruz por nós, mas imagina o Filho de Deus, com toda a sua glória, uma criança indefesa, dependente do pai e da mãe, para suas necessidades mais básicas. E tudo isso porque ele ama a mim, ele ama você, ele ama toda a humanidade. E que possamos não apenas pensar em Jesus nessa época do ano, mas que possamos pensar em Jesus, mas com o desejo de sermos cada vez mais conhecedores da vontade, da palavra dele, e que Jesus possa nascer nas nossas vidas. Para você que ainda não é discípulo, ele quer nascer em você. Isso acontece quando você o aceita como Senhor e é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E mesmo para nós que já somos assim, discípulos de Jesus, ele quer se sentir cada vez mais assim, livre, com liberdade em nossas vidas, para que eu e você sejamos durante todo o ano, e não apenas no Natal, imitadores do Mestre. Que as pessoas possam ver em nós pequenos cristos vivendo nesse mundo, levando as pessoas para Jesus, com quem nós viveremos por toda a eternidade. Que Deus abençoe essa quarta-feira e que nessa noite assim de Natal não pensa tanto no comércio, não pensa tanto assim nas festas, pensa nele, que te ama, que morreu por você, que nasceu por você, viveu por você, morreu por você, está lá no céu, aguardando o dia em que você que ainda não o confessou como Senhor, confesse. E ao confessar, ele está aguardando o dia onde todos nós não mais teremos natais, mas passaremos todos os dias na eternidade ao lado do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.